Você está precisando traduzir um texto, uma imagem, um documento ou até mesmo um site completo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas alternativas que te permitem traduzir qualquer coisa para dezenas de idiomas. A primeira opção, e a mais popular de todas, é o Google Tradutor. Uma das principais vantagens do Google Tradutor é a quantidade de idiomas que você consegue traduzir. Inclusive, você consegue traduzir em uma linguagem morta, como é o caso do Esperanto. Então, independente do idioma que você precisar traduzir, seja traduzir desse idioma para português ou de português para qualquer outro idioma, você vai conseguir fazer isso com o Google Tradutor. O Google Tradutor, ele traz uma série de funcionalidades legais. Assim que você entra no site, que é translate.google.com, você vai cair nessa tela aqui, exatamente igual essa, onde você consegue definir para detectar um idioma, então independente do que você estiver escrevendo, ele vai conseguir identificar qual idioma que é. Mas aqui por padrão ele mostra alguns idiomas também. Aqui no meu caso está mostrando português, inglês e coreano. Mas eu posso vir aqui na lista e pesquisar por qualquer idioma. E ele também mostra aqui alguns idiomas por padrão também do resultado dessa tradução. Aqui ele está mostrando inglês, português e espanhol. E mais uma vez você consegue escolher qualquer outro idioma. Se você usa bastante português e inglês, por exemplo, você tem essa setinha aqui que você consegue alternar os idiomas. Então, quando você estiver escrevendo algo em português, você consegue fazer isso do português para o inglês. Se você quiser alguma coisa do inglês para o português, é só você clicar nessa setinha e você alterna os idiomas. Você tem algumas outras funcionalidades aqui. Aqui tem a entrada de texto por voz. No caso, ela não está disponível no Firefox, mas se você quiser, você pode ditar um texto também e ele vai escrevendo, entendendo o que você vai falando e depois ele já vai traduzindo para você. Aqui um pouquinho mais para o lado, você consegue ver que você consegue traduzir até 5.000 caracteres por vez e depois tem um botão de ativar escrita. Então, se você estiver utilizando uma tela com touch, por exemplo, você pode de fato escrever aqui ao invés de ficar digitando e ele vai traduzir para você. A gente pode tentar escrever aqui com o mouse para ver se ele vai entender. Eu vou escrever oi. Aqui a gente consegue ver que ele mostra várias opções do que eu posso ter escrito. Aqui primeiro tem um oi, depois tem um oi minúsculo, tem um di, 0i, então às vezes se a sua letra é um pouco mais complicada, por exemplo, você consegue aqui ter várias opções, você clica no que você quer e ele vai escrever aqui. E ele já deu a tradução, que um oi dá para traduzir por hey. Inclusive, dependendo do que você escrever aqui, ele vai mostrar alguns outros sinônimos. Aqui a gente consegue ver que o oi, além de ser traduzido para hey, ele pode ser traduzido para hi ou para hello. E aqui mostra que o hi pode ser oi e olá, e o hello pode ser olá, oi, alô. E aí mostra aqui qual é a frequência utilizada. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que o hi é muito mais utilizado que o hello. Mas não se engane que o Google Tradutor se limita a só isso. Você também consegue traduzir imagens, documentos e sites completos. Aqui em imagem, por exemplo, eu posso subir qualquer imagem do meu computador. Eu posso clicar aqui, subir a imagem que eu quero, e ele já vai mostrar a imagem que eu subi com o texto traduzido em cima dela. Inclusive, você consegue ver aqui, como um texto estava em branco e o outro em amarelo, ele inclusive respeitou isso e manteve as cores originais. A gente pode clicar aqui para ver o original e dá para fazer essa comparação. É claro que ele não usou a mesma fonte, o mesmo espaçamento, porque aqui a única coisa que é importante é a tradução e não necessariamente o layout, né? Aqui você também consegue fazer o upload de um documento, você consegue subir qualquer arquivo docx, pdf, pptx ou xlsx e ele vai fazer essa tradução igualzinho e você também consegue fazer a tradução de um site completo. Se você quiser, por exemplo, ver o diolinux.com.br completamente em inglês, é só você vir aqui, colocar o idioma, aqui no caso nessa área de cima você tem que selecionar o inglês e ele vai abrir uma nova aba com o site e agora você consegue ver que ele está completamente em inglês. Se você quiser, ele vai abrir uma barrinha aqui em cima, você também consegue selecionar qualquer outro idioma. Se você quiser, por exemplo, ver o Diolinux em Yorubá, você consegue fazer isso e ele está traduzindo aqui o site inteiro para você. Um outro serviço de tradução é o Yandex. Essa aqui é uma empresa com sede na Rússia, então talvez nem todo mundo se sinta confortável em utilizar esse serviço. Mas de qualquer maneira, vamos dar uma olhadinha aqui para ver como que ele funciona. Aqui da mesma maneira você consegue traduzir de um idioma para o outro e tem aquele botãozinho de inverter as traduções. Se você clicar aqui, você consegue ver também que ele tem diversos idiomas e ele também tem a detecção automática. Aqui você consegue já começar a escrever e aqui tem o botão de entrada de voz e aqui no caso do Yandex você consegue utilizar no Firefox. Só que nem todo idioma está disponível. Você consegue ver aqui que no português não está disponível essa entrada de voz, mas no inglês está.
Se você clica aqui, ele vai pedir permissão para o seu microfone e aí sim você consegue começar a digitar qualquer texto. O Yandex também tem um botão de teclado, só que diferentemente do Google, onde você consegue de fato escrever, aqui ele vai abrir só um teclado virtual. No Yandex, você também não precisa se privar a só tradução de texto. Você consegue traduzir websites completos também, você consegue traduzir documentos e você consegue traduzir imagens também. Aqui no Yandex, inclusive, a gente consegue ver que dá para usar um formato GIF. Então, se você tiver um GIF aí que você quer traduzir, dá para utilizar aqui no Yandex. O último serviço que eu quero mostrar aqui é o DeepL. Ele se considera o melhor tradutor do mundo. E, de fato, em alguns pontos ele realmente é melhor, mas ele também é um pouco mais capado em algumas questões. Aqui a gente consegue ver que ele só traduz texto ou arquivos. Ele não vai traduzir nem sites completos e nem imagens. Então já é um ponto negativo para ele. E aqui na tradução de textos, ele só tem 31 idiomas. Se você só traduz para inglês, para espanhol, para esses idiomas mais populares, isso não é um problema. Mas se você quiser traduzir um texto para um idioma bem menos popular, talvez isso já comece a ser um problema. Aqui o DeepL, ele também tem aquela ferramenta de detectar idioma, você consegue selecionar qualquer um desses 31 idiomas. Aqui você também consegue definir qual é o idioma a ser traduzido e ele também tem aquela setinha para você inverter os idiomas. E aqui você pode já começar a escrever o seu texto ou você também pode arrastar um arquivo. Você consegue arrastar um PDF, um Word ou um PowerPoint diretamente aqui nessa tela e ele já vai traduzir esse documento para você. Depois ele tem essa opção de glossário aqui, onde você consegue definir a tradução de qualquer palavra ou expressão. Então se tem alguma gíria no seu texto, alguma coisa assim, você consegue utilizar essa ferramenta aqui para traduzir automaticamente. Aqui um exemplo que ele usa é toda vez que aparecer Guten Tag em alemão, ele vai traduzir por hello na tradução em inglês. Mas isso aqui faz muito sentido se você está traduzindo um texto muito técnico ou um texto com muita gíria e você precisa adaptar esse texto para um outro idioma. Eu peguei um trecho de um texto lá do nosso site para mostrar algumas outras funcionalidades aqui do DeepL. Aqui embaixo ele tem uma funcionalidade de dicionário, onde a gente pode clicar em qualquer palavra e ele vai mostrar um pouquinho mais sobre ela. Aqui eu vou clicar em desde e vamos ver aqui, ó. Ele mostrou que desde é uma preposição e que em inglês é since. E aí ele mostra aqui um exemplo e uma frase. Estou muito contente desde que me mudei para a cidade. I have been very happy since I moved to the city. Então ele mostra inclusive em inglês também. Se a gente selecionar aqui desde quando, ele vai mostrar também, ó. Desde quando é um advérbio. Então você consegue ir selecionando cada palavra e saber exatamente o que é cada uma dessas palavrinhas. Isso funciona aqui em inglês também. Você pode selecionar protocol, por exemplo, ele vai mostrar que é um substantivo, que tem um plural, que é protocols também. Ele vai mostrar vários detalhes de cada uma das palavrinhas. Se você quiser utilizar um tradutor de maneira nativa no seu computador, existem algumas opções. O Yandex está disponível só via navegador, tanto no computador quanto no celular. O Google Tradutor, no PC, ele está disponível só via web. No celular, ele tem aplicativo tanto para Android quanto para iOS. Aqui no caso do DeepL, ele tem aplicativo para Windows, para Mac, para Android e para iOS. Mas para você que utiliza o Linux, eu vou te mostrar mais duas opções. A primeira opção é o Crow Translate. Ele está disponível lá no FlatHub. O Crow Translate, ele utiliza algumas APIs diferentes para poder fazer a tradução. Então você consegue traduzir através do Google, do Yandex, do Bing, do LibreTranslate ou do Lingua. Inclusive nessa aplicação tem uma tela de configurações, então você consegue ajustar muita coisa dessa aplicação. Inclusive você consegue mudar a fonte, o tamanho da janela, você consegue mudar o formato do idioma, você consegue mudar configurações aqui de tradução. Se você quiser usar o LibreTranslate, você consegue mudar o URL aqui, adicionar a sua chave de API, você consegue mudar o URL do Lingua também, você consegue ajustar aqui da maneira que você quiser. E uma outra opção é utilizando o aplicativo Dialect. Nessa aplicação você também consegue customizar algumas coisas. Você consegue mudar para o modo claro, modo escuro, você tem uma opção de mostrar a pronúncia e depois tem algumas preferências aqui. Você tem uma opção de tradução em tempo real, mas ele dá um aviso aqui que o seu endereço de IP pode ser banido por abuso de API, então por via das dúvidas é melhor não ativar. Depois tem um atalho de tradução que você pode colocar ou Ctrl Enter ou Enter. Se você colocar como Enter, para quebrar linha você vai ter que utilizar o Ctrl Enter. Se não, no inverso. Depois tem essa opção de automático por padrão, que ele vai colocar sempre o automático como idioma padrão. Se você não gostar disso, você pode desativar.
Depois você tem a opção de tradutor aqui. Você consegue utilizar com ele o Google Translate, o Libre Translate ou o Lingua Translate. Se você selecionar o Libre Translate ou o Lingua Translate, mais uma vez você vai poder selecionar o URL e adicionar a sua chave de API. E depois tem uma opção aqui de texto para fala, onde você pode utilizar o Google para o Text to Speech, que é basicamente aquela opção onde você consegue clicar e ouvir exatamente o que você escreveu. Isso é muito bom quando você quer saber a pronúncia correta de uma palavra, por exemplo. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!